Assista agora, é Desse Jeito com Caio Cordeiro. Oferecimento, Smart Vida, Demefer Hamburgueria. Programa é desse jeito, já está no ar, Caio Cordeiro chegou. Fala, queridos, está começando mais um programa É Desse Jeito com Caio Cordeiro. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela Rede Cidade Verde Comunicação. Quero já começar esse programa agradecendo todo mundo que está no interior, tá? Tangará da Serra, Paranatinga, Sinop, Rondonópolis, Primavera do Leste. Um abraço à Primavera do Leste. Tem bastante gente nos acompanhando, nos assistindo. Eu fiquei muito feliz de receber. Inclusive, eu queria lembrar, ou melhor, saber o nome da mãe da Jaqueline, nossa repórter da TV Cidade Verde de Primavera do Leste, só para eu mandar um abraço. Ela é assembleira raiz, sabe? E acompanha o nosso programa. Então, um abraço para a senhora, minha irmã. A paz do Senhor seja contigo. Ou glória, mistério, só vitória. Olha só, gente, enquanto a gente está aqui nesse programa de hoje, que a gente está iniciando, de agradecer a você que me acompanha, aos nossos patrocinadores, a Demefer Hamburgueria, Smart Vida. E eu queria lembrar que enquanto esse programa está rolando, está acontecendo o congresso da UMADEC, no União de Mocidades das Assembleias de Deus de Cuiabá e região. Inclusive, esse evento que acontece no Grande Templo reúne milhares de pessoas. E eu quero convidar você, que está assistindo, a ir lá participar, dar um glória a Deus. Começou quinta-feira, dia 8, e vai até terça-feira. Então, enquanto esse programa está rolando, está acontecendo um Grande Templo. Todos os dias à noite, você é o nosso convidado especial. Troque a festa da carne do mundão e venha adorar a Deus. E aqui ao meu lado hoje está a Viviane Bastos. Eu não sei nem qual que é o termo que eu uso, mas é uma mulher que tem um testemunho forte, né? Uma história de vida, e a gente quer compartilhar. Eu já disse até que nós adiantamos o programa, estamos adiantando o programa especial das mulheres, que eu tive na semana passada com a Silvia Guiar e agora com a Viviane Bastos. Viviane, bem-vinda ao nosso programa. A gente tem a oportunidade de falar de Deus, de fé, para todo o estado de Mato Grosso, de uma maneira simples, de uma maneira que todo mundo entenda, e contando histórias de vida, e hoje, nesse caso, é a sua. Amém, obrigada pela oportunidade, pela credibilidade, né? Eu sou recém-chegada aqui no Mato Grosso, tive uma passagem por aqui em 2019, mas o ano passado nós viemos para cá e estamos aqui para fazer a obra e a vontade de Deus. Eu confesso que eu relutei muito, mas o chamado e a obediência faz com que a gente se renda à vontade de Deus. E é um privilégio poder falar um pouquinho daquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Assim como eu, muitas pessoas precisam de uma transformação. Verdade. Mas eu já quero iniciar dizendo que tudo depende de nós, né? Da nossa vontade e das nossas decisões. Agarrar a oportunidade. Eu cresci num lar onde não se conheciam a palavra de Deus. Então eu não vim de um lar evangélico. A gente éramos de outra religião, mas não frequentante. E cresci num lar onde o alcoolismo sempre falou mais alto. Nossa. Meu pai era alcoólatra e eu cresci vendo ele muitas das vezes agredir a minha mãe. Aos 6 anos de idade eles se separaram. Depois, com 9 anos, ele faleceu. E a minha mãe se viu sozinha com 3 filhos, cuidando e fazendo o melhor por nós. Mas eu cresci vendo drogas, bebida, tudo era muito liberal. Então a gente teve a oportunidade de conhecer isso muito cedo. E isso gerou muitas consequências para a nossa vida. Eu fui crescendo e na adolescência eu experimentei o cigarro, experimentei a maconha, a bebida, e a gente sabe que tudo isso é um abismo chamando o outro. Bem, cada vez mais você vai se envolvendo e quando você vê, você está numa situação que às vezes você quase não encontra a saída. Aos 17 anos, eu perdi a minha mãe, ela faleceu com uma doença que antigamente matava muito, ela é vítima do HIV, porém ela foi contaminada dentro do nosso lar. Porque quando um relacionamento, ele não tem princípios, ele não tem Jesus naquele relacionamento, as pessoas estão dispostas a viver aventuras. E numa dessas aventuras, o meu pai,
ele saiu com outras mulheres e contaminou a minha mãe. Meu Deus. Então, eu perdi a minha mãe, ela tinha 50 anos e eu tinha 17 anos. Automaticamente eu senti o mundo desabar. Alguns meses depois, eu tinha um relacionamento na adolescência, eu descobri que estava grávida. E quantos anos? Com 17 anos, 17 para 18 anos. E nesse meio de relacionamento eu me vi sozinha. E foi onde começou os abusos físicos. Aonde o ciúme na adolescência dominava. E quando você não tem apoio, você começa a aceitar. O meu grande erro foi aceitar o grito, o xingo, a ofensa, o primeiro beliscão, às vezes uma mordida, um empurrão. E eu fui aceitando, porque eu não me via capaz de sair daquela situação. E as agressões ficaram mais fortes, a ponto de eu precisar denunciar, né? Precisar de apoio policial para que eu pudesse sair daquela situação. A minha vida virou um caos. Eu não sabia como sair dessa situação. Fui para o fundo do poço. E um dia me falaram de Jesus na rua. Meu amigo e irmão, pastor Gilson e a Daiane, é um casal que eu faço questão de citar o nome deles, porque foram pessoas que estenderam as suas mãos para cuidar de mim. Glória a Deus. Eles me falaram de Jesus na rua e eu aceitei um culto caseiro. Aceitei uma visita na minha casa. E hoje em dia a gente não vê mais pessoas visitarem. É difícil. Né? É bem difícil. Mas eu quero dizer para você, visitem. Visitem. Tem almas que elas não conseguem ir, mas você pode chegar até elas. E quando aquele casal entrou na minha casa, levaram mais alguns irmãos, fizeram uma oração e eu me rendi a Jesus. Glória a Deus. E aquele foi o encontro mais lindo da minha vida. Eu nunca vou esquecer. A maior bênção que Deus deu na minha vida não foi bênçãos materiais, mas foi aquele alívio da minha alma. Eu me encontrava angustiada, depressiva, noite sem dormir, angústia, desespero. Não queria tomar banho, não queria comer. E era assim um abismo sem fim. Quem tem começo de depressão ou depressão vai entender o que eu estou falando. Você pode ter muitas coisas ao redor, mas você está desmotivado a querer viver. Não conseguia lutar pela minha vida. Mas quando eu deixei Jesus entrar na minha vida, Ele começou a fazer uma grande obra. E eu fiquei firme nos caminhos do Senhor. Mas devido à convivência com algumas coisas, irmãos, eu falo que a gente tem que vigiar muito. Muito, vigiar e orar. Porque tem lugares que nós não podemos estar. Tem situações que a gente não precisa viver, tem pessoas que às vezes você precisa afastar. E eu fiquei convivendo com muitas coisas e aquilo tudo foi mexendo com o meu coração. E devido às lutas e à imaturidade, eu continuei assim, meio desanimando. Hoje eu não queria ir pro culto, amanhã eu também não vou. Deixei de ter uma vida de oração, me desviei dos caminhos do Senhor. Fui para o mundo e nesse período foi o período mais difícil da minha vida. Passei todo tipo de necessidade. Eu não passei fome porque a minha torneira, eu falo que a torneira da gente sempre pinga, ela não seca de vez. E a minha torneira às vezes pingava, mas a gente comia fubá, eu e o meu filho, mãe solteira, nunca abandonei ele, nunca deixei ele com os outros. Não importa o que eu fazia, bêbada, drogada, mas eles estavam comigo. Tinham cuidado de mãe. Tinham cuidado de mãe. Como eu tinha perdido a minha, eu transferi para ele. Na verdade, ele me salvou daquele abismo sem fundo, né? Porque o amor de uma mãe para um filho, ele preenche tanto a sua vida, de maneira que você cria força da onde não tem para fazer o bem para ele. E a gente morou numa casa e eu ficava sempre com a luz cortada. E foi um processo de muita humilhação. Às vezes o vizinho me emprestava a luz, mas quando queria ele desligava. Então a gente tinha que ficar no escuro. Meu Deus. Tomava banho na água gelada. E eu sabia que eu precisava voltar para Jesus. Mas me envolvi com algumas pessoas mais a fundo nas drogas. Pessoas que uns foram presos, outros morreram. Perdi algumas amigas, mas nesse meio tudo, Deus, Ele teve misericórdia. O que seria de nós se não fosse as mãos de Deus? Se não fosse dele, né? O Senhor sobre a nossa vida. A misericórdia dele é infinita. Mas você tem que agarrar isso. Quando isso acontecer, quando eu vi aquela luz no fim do túnel,
eu corri para o encontro de Jesus. Eu não quis deixar ele sair mais da minha vida. E de lá para cá, eu estou firme há quase 20 anos, servindo ao Senhor. Que bênção. Louvado seja Deus por isso, né? Tudo para a glória de Deus. Mas eu fiquei firme, fiquei orando, buscando, porque eu queria uma família. E num culto à tarde, eu conheci o meu esposo, pastor Anderson. E já passou por esse programa aqui, inclusive, viu? A gente fala o negão, aquele negão, que aí todo mundo vai conhecer melhor. Ele foi pregar na minha igreja e eu estava num culto à tarde, passando por muitos processos, mas resistindo a eles. E Deus usou ele para falar comigo. Olha que bênção. E aí eu falei, mas eu podia casar com uma bênção dessa, né? Eu falo que eu nem sabia o que eu estava falando, estava tão carente, mas eu falei, Senhor, eu quero uma bênção dessa. Olha aí minha só. amiga falou, é de Deus. E nós oramos. E eu não vou dizer que Deus desceu com profecia e revelações, porque eu acho que relacionamento, quando as pessoas estão no mesmo propósito, eu acredito que Deus honre. E eu falo que casamento ele dá certo à medida que você está disposto que ele dê certo. Verdade. Relacionamento não dá certo só porque Deus falou que vai dar e porque Deus está no negócio. Mas é à medida que nós abrimos mão, renunciamos e se esforçamos para viver ao lado da pessoa. Vai além, né? E o mês de maio agora vai fazer 15 anos que nós estamos juntos. Desse relacionamento nasceu 2 meninas, a Sara e a Elisa. Cantoras, né? Elas são cantoras, louva ao Senhor. E a gente é uma família assim, é uma família normal, comum, que a gente briga, mas a gente sempre estamos juntos, segurando as mãos um dos outros. E eu quero dizer para os ouvintes que Deus é um Deus de restituição, que Deus é um Deus que faz, à medida que nós estamos dispostos a querer que Ele faça. E estar aqui hoje, eu falo que sempre são promessas que Deus cumpre, porque um dia Deus falou que eu faria, que eu seria. E muitas das vezes eu não acreditei, mas quando eu estou atrás de uma tribuna, ou então vou a algum lugar levar uma palavra do Senhor, eu falo, são promessas se cumprindo. Glória a Deus. Eu não sei como tá, né, a vida das pessoas que vão assistir, mas eu quero que as pessoas creiam que Deus é um Deus que transforma a nossa vida. Que Deus ele trabalha de uma maneira tão grande, tão poderosa, que não existe barreira que Ele não possa ultrapassar para alcançar. Glória a Deus. E eu vivi e tenho vivido muito milagre. O ano passado a gente foi presenteado com um carro. Pera, como assim? Mas presenteado, Deus deu a condição para vocês fazerem o financiamento ou foi presenteado? Não, foi presente. Ano passado a gente foi convidado para pastorear no campo de Sapezal. Ficamos lá por 1 ano. E quando chegou o mês do aniversário do Anderson, um amigo falou, pastor, eu tenho uma causa na justiça. Ore por mim. Se essa causa for resolvida, eu vou te dar um carro. E assim, eu via isso acontecer com as pessoas. Eu nunca participei desse tipo de milagre. Eu vivi suprimento de Deus, de chegar alguém com a compra, com um presente que você queria, né? Às vezes uma quantidade financeira, porque desde que eu casei com o Anderson, a gente só vive da obra. Meu Deus. Eu tentei colocar ele para trabalhar em muitas coisas, mas todas Deus disse, não chamei ele para trabalhar, chamei ele para fazer coisas que aqueles que trabalham não podem fazer. Entenda que Deus chamou cada um para uma coisa. E eu quis muitas das vezes intervir, porque eu falava, não, o homem tem que trabalhar. Mas ele trabalhava naquilo que muitas pessoas não podiam trabalhar. Enquanto uns estavam trabalhando braçalmente, ele estava na oração e na intercessão para aqueles e para todas as famílias que precisavam. Então, a gente foi, o irmão recebeu a bênção dele, ele ganhou a causa e ele nos deu. Não foi condições, porque eu falo que às vezes Deus cria condições da gente ser abençoado. Mas nessa ocasião, nós ganhamos, dado, sem pagar nada, nem 1 centavo. Glória a Deus. A bênção de Deus, ela é recalcada, sacudida e transbordante na nossa vida. Eita, e quando a gente veio buscar o carro, o Anderson ainda ganhou um iPhone. Pera. 14 ainda. Meu Deus. Vê se Jesus não tem carinho por algumas pessoas. Como diz meu amigo pastor Esteban, Jesus é lindo, aleluia. É lindo. E esse 1 ano, irmãos, que eu me disponibilizei a fazer a obra, porque eu sempre relutei. Eu falava, Deus não tem nada comigo.
Engana-se aquele que acha que Deus não quer a pessoa, porque ela não sabe falar, porque ela é simples. A gente tem função, Deus tem função para todos. Independente da sua escolaridade, da sua cor, independente de qualquer coisa. Deus tem função para todos, precisa estar disponível. E quando eu realmente aceitei o chamado, eu fui vendo Deus quebrar barreiras. E desde que minha mãe faleceu, eu nunca comemorei aniversário. Sério? Porque eu fiquei com aquele trauma, porque ela era a única pessoa que lembrava do meu aniversário. Então, depois que ela faleceu, eu não tinha mais o que comemorar. E lá em Sapezal, as irmãs do Círculo de Oração, gente, elas fizeram uma surpresa. Prepararam toda uma decoração, prepararam todo um cenário e me presentearam com uma linda festa de aniversário. Meu Deus, que forte. E eu falo que ali o diabo perdeu. Porque todos os outros aniversários, às vezes eu fico emocionada de falar. Glória a Deus. Todos os outros aniversários eu ficava trancada, ou então eu ficava num quarto chorando, porque eu não encontrava motivos. E Deus quebrou barreiras. Nós somos um canal de bênção, e aquelas irmãs foi um canal de bênção para minha vida. E eu comemorei um aniversário com muitos presentes, muitos presentes. Então, foi um ano de obediência e um ano de bênção, que Deus preparou para a nossa vida. Quebrou meu celular, eu ganhei celular, então eu fui experimentando coisas sobrenaturais. E foi lindo, Caio. Foi lindo o que o Senhor fez e ainda está fazendo, né? Encerrou o nosso tempo lá, viemos embora, voltamos, estamos aqui em Várzea Grande, né? Também disponível para fazer a obra e a vontade de Deus. E vivendo ainda, né, o suprimento, né? Cada mês é um suprimento, cada semana é uma providência e vamos seguindo. Glória a Deus. Aleluia. Só para você que está em casa entender melhor ainda, o pastor Anderson, ela citou várias e várias vezes na fala dela, o esposo que porque é uma família, né? Então coloca aí, Felipe, as imagens, inclusive, do pastor Anderson aqui nesse sofá, entrevistando, a gente batendo um papo com ele. Ainda perguntei para ele qual que é a importância de ter uma mulher ao lado, de ter uma família ao lado. Você tá vendo as imagens aí do pastor Anderson, a gente batendo um papo aqui, a gente recebeu bastante mensagens também, porque vocês são pessoas que trazem Deus para as pessoas, eu posso dizer assim. Então, quando as pessoas olham para o casal Viviane Basso, pastor Anderson Silva, o que eles enxergam? Estão vendo Deus através da vida de vocês. E Deus, quando nós somos representantes dele aqui na Terra, ele permite que nós passamos por algumas dificuldades, por algumas situações, para que nós somos aperfeiçoados e ganhamos experiência. E eu acho que vocês viveram cada dia, cada ano, cada etapa, uma fase. Vocês já estiveram no Rio, São Paulo, aqui em Cuiabá. Então, cada vez uma fase diferente. E dessa fase, eu tenho certeza que Deus mandou pessoas para cada fase diferente no momento certo. Sim. Como que é, para quem está em casa entender, sabe por quê? Por que eu estou entrando nesse assunto? Uma vez eu ouvi uma pessoa postando na internet dizendo, olha, eu prefiro amar mais os bichos do que as pessoas. Só que, na verdade, toda a nossa vida, ela está em volta de pessoas. E por mais que quando nós tenhamos dificuldades, por mais que lá atrás teve decepções com pessoas, são outras pessoas que vão nos ajudar. Existem as que ferem, existem aquelas que curam. Para quem está em casa agora assistindo, qual a importância da gente entender quando alguém é enviado de Deus para nossa vida, para que as coisas modifiquem e que nós abrimos o caminho para Deus nos abençoar? Olha, quem me conhece vai dizer para você que eu amo pessoas. Eu amo ter amigos. E eu tenho amigos que são há mais de 25 anos mesmos amigos. Agora que eu moro um pouco mais longe, eu não vejo com tanta frequência. Mas os que a gente vão tendo aqui por perto, sabe que eu sou a pessoa que eu mando mensagem, que eu procuro saber como tá. Se eu sei que gosta de comer alguma coisa, eu faço alguma coisa pra pessoa. Isso eu falo que a minha linguagem do amor é a comida. Que legal, olha né? isso mesmo. E a Bíblia, ela não fala que a gente tem que amar as coisas e nem os animais. É legal você ter seu pet, gosta, mas assim, nós precisamos amar pessoas. O mandamento de Deus é para que nós amemos as pessoas, como Cristo amou a gente. Verdade. Então, eu amo fazer amizade. E eu acho que a importância das pessoas na nossa vida é fundamental. Mesmo que às vezes nós somos feridos,
Eu fui muito ferida, já lidei com falsidade, mas eu nunca deixo de abrir espaço para alguém novo que vai chegar. Eu sempre dou a oportunidade de conhecer aquela pessoa. Então eu nunca conheço alguém por aquilo que as pessoas falam dela. Eu dou a chance dela se apresentar para mim. E com isso, eu gosto de viver com o povo. Eu gosto de estar no meio das pessoas, dos amigos. E essas pessoas, tem algumas pessoas que marcou a minha vida. Foi o pastor Gilson que me ganhou para Jesus. E a irmã dele, a missionária Ana Cláudia, ela já se encontra com o Senhor. Perdemos ela há alguns meses. E quando eu soube que ela estava no estágio final da doença dela, eu viajei quase 40 horas. Eu saí de Sapezal de ônibus para chegar em São Paulo e ver ela. Uma amiga. Como amiga. Eu fui para lá fazer o que eu estivesse ao meu alcance. Se eu precisasse trocar, se eu precisasse limpar, se eu precisasse fazer comida. E infelizmente ela só ficou viva comigo mais 2 dias, estava muito debilitada. Foi acometida de um câncer. E ela morreu nas minhas mãos. Meu Deus. A gente foi levar ela para o médico e o esposo dela no banco da frente. E ela sentou e eu fiquei segurando a cabecinha dela, porque ela estava muito agitada, se movendo muito, o carro balançava e ela estava muito debilitada. E ali a gente foi num trajeto de quase 1 hora e nesse meio tempo o Senhor a tomou para Ele. Foi uma morte tão suave, tão leve, que a gente não viu reação nela. Meu Deus. Nós continuamos achando que ela estava dormindo. E para mim foi assim umas experiências que o Senhor me deu. E eu falei, Senhor, tem gente que quando vê que as pessoas estão doentes ou precisam de certo cuidado, querem se afastar porque é difícil. E eu acho que eu queria me achegar. As pessoas que estão ali nos seus últimos momentos de vida precisam ser abraçada, cuidada. E eu amo cuidar. Eu amo fazer uma sopinha para quem está doente. Se precisar, eu durmo no hospital. Quem teve a oportunidade de conviver e precisar da minha ajuda, eu boto todo mundo dentro do meu carro, precisa ir, não vamos. Eu levo você no médico. Eu sempre falo que eu estou disponível. E eu quero permanecer assim. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, tem que haver mudanças na nossa vida, tem que haver uma transformação. Então eu quis abrir o meu coração para acolher, para amar, com todas as minhas imperfeições, né? Também não sou uma pessoa perfeita. Mas eu falo que na minha casa, a minha mesa sempre tem espaço para mais alguém. Glória a Deus, que bênção. Quem quiser chegar, pode chegar. Sempre vai ter uma cadeira disponível. Nem que seja para eu me retirar dela. Meu Deus, é forte. Ó, antes de eu ir pro intervalo comercial, a última pergunta, porque nós vamos ter ainda uma palavra contigo, viu? Amém. Vai trazer uma palavra especialmente para os ouvintes, palavra de Deus. Eu queria perguntar, porque hoje quem assiste, até para quem às vezes não sabe, eu tenho um irmão hoje no mundo das drogas, certo? Vai, tenta, volta, tenta, vai, tenta, volta e às vezes não dá certo. Tem uma família hoje, né, mas com o tempo sem a família que ele tinha. Mas essa história minha é a história de outras mães, outros irmãos. Pessoas que assistem estão no vício e estão acompanhando. Você passou lá. Você conseguiu recuperar e hoje está de volta. O seio familiar às vezes ajudou a dar uma encaminhada para o mundão. Muitos não conseguiram sair, perderam a vida. Primeiro, 2 conselhos que eu peço para você. A quem tem um parente nessa situação, um filho, uma filha, um marido, seja no alcoolismo ou nas drogas. E para quem está nesse mundo, qual o conselho que a Viviane deixa para essas pessoas? Olha, desistir nunca, né? Existem várias situações de um dependente. Eu vivi no meio deles e eu tenho um irmão que é dependente, alcoólatra, dependente químico há muitos anos. E a gente viveu os dois lados. A gente vivia o lado de estar ali, saber o quanto é difícil sair, e vivi com pessoas que passavam pela mesma dificuldade, o quanto é difícil o familiar também lidar com a pessoa assim. Uhum. É difícil nos dois sentidos, né? Mas uma família cristã, ela não pode abrir mão. Tem que continuar orando. Só que tem coisas que saem fora do controle humano. E se a gente precisar usar algum recurso, internação, algum método mais eficaz, também usar. Mas eu acho que desistir nunca vai fazer a gente chegar. Se não houver uma persistência em orar, em buscar. E eu acho que muitas das vezes a gente tem que descansar mesmo em Deus.
Caio, porque muitas das vezes não está no nosso controle. Tá muito mais além. Tá muito mais além, é ele. Se ele não fizer, nós, e ninguém vai convencer aquela pessoa. Quando eu vim de São Paulo para cá, eu deixei meu filho. Ele não quis vir. E quando eu estava arrumando as coisas dele, eu achei um negócio que usa para dissolver a maconha, desmanchar. E eu falei, Senhor, eu vou desistir. Eu não vou mais. E o Anderson já estavam aqui, já tinham preparado a casa. O pastor Edivaldo já tinha ajudado ele a arrumar os móveis, estava tudo preparado. O Ezequiel, que foi a pessoa que nos doou a casa dele todinha. Gente, é muita bênção que eu tenho para contar. O Ezequiel foi uma bênção, ele foi embora da casa e deixou todos os móveis. Tudo que tem aqui foi o Ezequiel que doou pra gente. Então eu vim pra cá só com a mala de roupa e o resto Deus proveu. Até ar-condicionado, porque Meu Deus. eu quis dizer pro Senhor, eu só vou pra lá se eu tiver ar-condicionado, porque o calor lá é muito grande. Deus mandou. Deus mandou um ar-condicionado. Depois mandou mais um, é 2. Eita glória. É 2, porque o que ele faz é bom demais. Completo. E aí, eu fiquei desesperada. Eu falei, Senhor, como que eu vou deixar tudo aqui? Meu filho nessa situação, eu tenho que ficar aqui. E eu gosto muito, lá em São Paulo a gente tem o hábito muito de ir pro monte, fomos orar. E Deus usou uma pessoa lá e falou assim pra mim, quem cuida dele sou eu. Pode ir tranquila, porque dos teus eu que vou cuidar. Então eu entendi que às vezes eu ali poderia atrapalhar o que Deus tinha. Então eu vim embora, descansei e coloquei a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Orando, aconselhando, insistindo, ligando, e ele foi para Jesus. 6 meses depois eu voltei para o batismo do meu filho. Mais alguns meses depois voltei para o casamento. E daqui uns pouco eu vou voltar para receber o filhinho que vai nascer, Glória que ele a vai Deus. ser pai. Então, olha a obra que Jesus pode fazer. Esse Jesus é lindo demais. Esteja disponível, Senhor. Tá tudo nas suas mãos, eu vou fazer, mas cuida. Cuida. E Deus vai cuidar. Ó, eu vou pro intervalo, rapidinho. É rápido e você já volta com o quadro Palavras de Vida. Nós vamos estar quase no final. Eu volto com o quadro Palavras de Vida e na sequência eu me despeço da irmã Viviane Bastos. Sai daí não. O programa é desse jeito, já está no ar. A Smart Vida é uma organização dedicada a proporcionar cuidados excepcionais em todas as fases da vida. Nossos planos assistenciais abrangem desde cuidados pediátricos, delicados, até assistência dedicada aos idosos, com uma equipe apaixonada pela saúde e bem-estar da sua família. A Smart Vida se esforça para oferecer o melhor atendimento e tratamento, garantindo que toda a sua experiência seja tranquila, confortável e eficaz. Smart Vida, saúde inteligente, porque cada momento é precioso e o compromisso deles é cuidar de todos eles. A melhor hamburgueria de Várzea Grande, Deméfer, do tamanho da sua fome. Hambúrguer com a qualidade Deméfer e a famosa batata supreme, costela desfiada e creme cheese. Delivery para Cuiabá e Várzea Grande. Rua Jornalista Alves de número 1851, Cristo Rei, Várzea Grande. 65993545088. Também na Avenida Arileide de Campos, número 1, Santa Isabel, Várzea Grande. 65992316739. Deméfer Hamburgueria, a melhor da cidade. O programa é desse jeito, já está no ar. Estamos de volta com o quadro Palavra de Vida e eu quero deixar aqui uma palavra rápida para o teu coração. Lucas capítulo 19, para quem me conhece sabe que é uma passagem que eu gosto muito, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que estava ali um homem chamado Zaqueu, que era um dos principais dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver o que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É uma palavra de impacto muito grande para a nossa vida, porque está falando de um homem
que procurou ver Jesus. Ele criou uma situação. Ele foi, subiu numa figueira para ver Jesus passar. E quando ele fez esse ato, isso chamou a atenção de Jesus. Eu quero dizer para você que está na sua casa, que está ouvindo esse quadro, não perca a oportunidade. Faça como Zaqueu, eu não sei qual a sua necessidade. Zaqueu precisava de algo, ele tinha condições financeiras, mas dentro do seu eu, do seu íntimo, faltava alguma coisa. E ele viu em Jesus o suprimento para isso. E eu quero que você, nessa noite, reflita sobre essa rápida palavra. Encontre Jesus. Não perca a oportunidade. Se talvez você não tenha conseguido ver ele de alguma forma, faça como Zaqueu, sobe numa figueira, ultrapassa a multidão, porque quando você fazer o seu sacrifício, se esforçar, Deus vai te responder. Porque a Bíblia diz que o Senhor avistou Zaqueu naquela figueira e disse para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quero dizer para você que todo o seu esforço tem uma recompensa. Enquanto você está achando que só vai ver Jesus passar, na verdade Ele vai te convidar para entrar para sua casa e fazer uma grande obra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por você que acompanhou a palavra abençoada, né? Eu espero que tenha tocado no teu coração. Mas Viviane, muito obrigado por abrir as portas da sua residência, pra gente bater esse papo, contar um pouco do teu testemunho para quem está em casa. Gente, eu que agradeço. Espero que de alguma forma o Senhor possa ter falado com vocês. E eu queria falar mais. Eu gosto de falar, né? Eu gosto de estar com o povo, de falar das coisas de Deus. É muito gratificante. A gente precisa alcançar a vida com coisas boas. Mas desde já eu quero agradecer e teremos outras oportunidades, né, para falar do amor e das experiências de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus permitir. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.